Bom, que felicidade em estar aqui. É uma vibe muito bacana para transmitir conhecimento para vocês. E eu, particularmente, sempre falo que a busca do conhecimento contínuo é que chega muito próximo da perfeição. Então, por isso que é importante essa questão da gente ter esse aprendizado contínuo, estar sempre em busca do autodesenvolvimento. E nesse primeiro momento, eu não quero abrir slides para vocês, porque eu quero falar sobre posicionamento, né? Vocês, provavelmente, como profissionais de recursos humanos, precisam muito entender essa questão do posicionamento, de como se comportar, de como ser um profissional de referência, e é isso que eu quero trazer para vocês. Então, vocês sabem que eu sou a Daiane de Paula, gestora, consultora de RH, tenho mais de 10 anos de experiência na área de recursos humanos, e eu quero trazer aqui para vocês as minhas vivências, algumas particularidades, algumas questões que eu trabalho na minha mentoria, e nesse momento eu quero trazer uma reflexão para você. Então, eu não vou abrir nenhum conteúdo. Pega seu cafezinho, a sua água, esteja bem confortável e bem aberto. A gente fala muito de mindset de crescimento, né? Tirar o mindset fixo da cabeça da gente e estar aberto ao novo. Então, eu vou falar para vocês agora sobre posicionamento. Posicionamento do profissional de RH 4.0, né? Hoje já não é mais aceito que você fale uma coisa, mas se comporte de outro jeito. Há 5 anos atrás, eu tive uma experiência muito ruim e eu quero compartilhar ela com vocês, com você. Eu era analista de recursos humanos. Há pouco eu me tornei gestora, mas eu ainda era analista, né? Eu passei por uma trajetória de supervisão, coordenação, voltei para analista e depois eu fui gestora novamente por uma questão de conhecimento, e a empresa que eu queria entrar há muito tempo, ela só tinha, vaga de analista, e aí eu me dispus a retornar um pouco para conhecer. E foi muito bom lá, eu fiquei por 5 anos, mas eu era analista. Bem, eu tinha muitos colegas da área de recursos humanos, e dentre esses colegas que eu tinha, uma vez uma colega que sentou do meu lado na pós-graduação, eu me lembro exatamente quando ela me disse: Daiane, você conhece uma gestora de RH top para me indicar? Ela precisa conhecer todos os subsistemas. Eu olhei para ela e falei: nossa, que ótimo! Qual é o ramo de atuação, as atividades que ela vai desenvolver? Você pode me falar um pouco mais? E aí ela me respondeu: não, assim, você tem uma pessoa para me indicar? Eu falei: olha, uma pessoa para te indicar eu não tenho, mas eu não conseguiria atender. Aí ela olhou para mim, assim, na lata, e ela me disse: olha, se fosse uma empresa menor, eu te indicaria, mas é uma empresa muito grande. Esse negócio me doeu lá no fundo, porque eu pensei: como assim? Se fosse uma empresa pequena, ela me indicaria, e como é uma empresa grande, ela está do meu lado, ela faz pós-graduação comigo tem 1 ano, ela vive me pedindo ajuda, me pedindo
várias informações também, é gestora. E como que eu não posso ser indicada para essa vaga? Então, me deu um grande start na época de que eu não me posicionava bem para as pessoas que estavam ao meu redor. Eu não passava confiança, eu não passava credibilidade para as pessoas mais próximas. Eu era um quebra-galho, mas eu não poderia ser indicada. E por que será que eu não poderia ser indicada por ela? E aí eu entendi bem que no mercado, é em recursos humanos, porque a gente está falando de recursos humanos, mas em qualquer âmbito e qualquer profissão, você precisa ter um posicionamento claro, ser coerente, e transmitir isso. E na época eu não transmitia. Então, desse momento para frente, eu comecei a trabalhar a questão do posicionamento. E como eu falo para vocês que é um começo, né? Ou um recomeço. A primeira parte disso tudo é a questão do autoconhecimento. É você se conhecer, é você ter clareza das suas competências, das suas qualidades, das suas virtudes, das suas necessidades, o que que você precisa melhorar, o que que você precisa desenvolver. São suas características. Além, claro, que você também precisa avaliar na parte técnica, as formações que você precisa. Se for questão de desenvolvimento comportamental, se você quer ser gestor, gestora, se você é assistente, quer ir a analista, se você quer, se você é auxiliar, quer ser assistente, qualquer cargo que você almeje, o que que falta tecnicamente para que você consiga? Qual o tipo de comportamento que você precisa ter para alcançar? Você já precisa começar a trabalhar isso. Então, você precisa estabelecer um plano de desenvolvimento, a estratégia do seu crescimento profissional. Se você não é bom na parte de oratória, comece a trabalhar isso. Se você não é bom em apresentações, em montar uma apresentação, comece a trabalhar nisso. Daiane, eu não tenho condições. Então, você começa a pesquisar no YouTube o tanto de aulas gratuitas que tem para você melhorar o que você precisa. Qualquer coisa que você digitar no YouTube, procura um profissional de referência que você vai ver que tem vários conteúdos de forma gratuita que vão te ajudar no seu desenvolvimento. A partir daí, você vai montar um plano, que seja um painel com post-its, que seja em uma agenda, que seja um planner, e vai começar a desenvolver esses quesitos. Por 30 dias eu vou estudar oratória, por tantos dias eu vou estudar comunicação, como eu monto uma apresentação chamativa para mostrar o meu trabalho, e você vai começar a evoluir, a desenvolver o que você precisa através do seu autoconhecimento. É você e você. Ninguém precisa saber o que que você precisa desenvolver. Não precisa sair falando das suas vulnerabilidades, das suas fragilidades para as pessoas. Faça essa autoavaliação, tá? Essa reflexão, entenda o que você precisa e já comece hoje. Não é amanhã, não. Não deixe seu futuro, tudo que você pode conquistar, um sucesso profissional para amanhã. É hoje. E como o autodesenvolvimento eu entendo que ele seja o primeiro passo, o profissional de RH, ele desenvolve muito lideranças, né? Ele vive trazendo ali projetos para desenvolvimento de colaboradores, de líderes, de sucessores. Só que ele precisa ser um exemplo também de desenvolvimento. E como que eu posso ser um exemplo de desenvolvimento? Como que eu posso transmitir? É o que eu disse hoje, você não consegue só falar
para que as pessoas falem, para que as pessoas façam. Você também precisa fazer. Então, eu vou dar algumas alternativas simples para você começar. Vocês já ouviram falar em uma coisa bacana chamada cumbuca? Eu faço muito isso por onde eu passo. O que que é a cumbuca? Você pega um livro bacana de liderança que você tenha lido e começa a trabalhar ele com as lideranças. Olha, eu li esse livro e agora, durante essa semana, o nosso projeto é que cada um leia um capítulo desse livro, e apresente ele para os demais. Eu vou começar com o primeiro. Olha, tem vários exemplos. Tem um que eu fiz isso aqui, vou até sair um pouco do script. Esse aqui, ó, é um exemplo, tá? Não é propaganda. Pesquisa sobre ele antes de comprar, se for o caso. Onde cada um dos líderes, eu li todo o livro e comecei um planejamento. Logo depois do desenvolvimento de líderes, a gente reunia em uma roda, onde cada líder lia um capítulo e falava sobre ele. Foi algo simples que eu trouxe, mas que trouxe desenvolvimento, não precisou de dinheiro. E eu estava o quê? Fomentando esse autodesenvolvimento da liderança, a questão da fala da liderança, né? Eu estava dando um exemplo para eles, fazendo a minha primeira parte, meu primeiro capítulo. Fora isso, os cursos que eu faço, eu sempre demonstro, no final de semana, eu fiz um curso, eu quero trazer aqui um resumo para vocês do que eu aprendi referente à liderança. E eu convido vocês a fazerem o mesmo, como líderes, os cursos que vocês participam, traga para nós nas reuniões, né? Se for o caso, avisa para o RH que a gente separa 5 minutinhos para você falar, 10 minutinhos para você falar sobre um seminário que você fez, um curso que você fez de liderança. Pode ser da sua área ali, da área da pessoa, ou pode ser algo que seja bom, por exemplo, a aplicação de processos, algo que seja bom que todos vejam, que todos entendam a importância daquele determinado conteúdo. Livros é bacana, fomentar artigos também é bacana. Olha, se você leu algum artigo, compartilha com todos os líderes, né? E fomente esse autodesenvolvimento. Talvez a pessoa leu um livro de autoajuda, e comentou com você. Fala o resumo dele para os líderes, comenta, sabe? Visitou um site bacana, indica para os colegas, passa para o RH falar, se você não quiser falar, né? É muito importante esse network, tanto com as lideranças, quanto com os nossos próprios colegas de RH. A equipe de RH, eu sempre falo assim, ela é muito unida, muito junta, tem muito grupo de WhatsApp. E esse compartilhamento é muito bacana, é muito bom. Olha, eu li tal livro, ele é excelente. Gente, eu estou indicando esse livro. Gente, vocês viram esse site, essa revista? Gente, eu estou com um projeto aqui bacana, vou passar para vocês. E as pessoas vão fazendo trocas, e essas trocas, elas são muito boas, sabe? E nas participações de eventos, né? Às vezes eu participei ali de um seminário, é, além do network bacana, da troca com os colegas, das tendências e tudo, isso é muito bacana compartilhar. E se eu, como RH, eu compartilho, eu fomento as pessoas, os líderes, a minha equipe, a também compartilhar, não é? Eu sempre falo que nesses aprendizados, nesses seminários, nessa forma que você tem de
buscar conhecimento, eu sempre falo para as minhas mentorandas: compartilha, tira uma foto, faz um resumo do que você viu de muito importante, posta no LinkedIn. Se for o caso, posta no seu Instagram. Se posicione perante as outras pessoas. Se alguém falar, olha, estou precisando de um profissional tal. Nossa, eu conheço uma pessoa que está estudando bastante, está mostrando bastante conteúdo. Essa mesma história triste que eu tive dessa colega que eu contei para você no início, eu também tive o contrário depois. Depois que eu fui gestora, que eu parti muito para essa parte do autodesenvolvimento, antes de ontem mesmo, que eu estou gravando essa aula, meu vizinho me disse, olha, eu estava saindo e ele estava passeando com os cachorros, e ele falou, olha, Dai, uma colega minha está abrindo uma loja, ela precisa de 5 profissionais de recursos humanos e eu indiquei você. Então, hoje, eu também vejo o contrário, né? E eu me posiciono muito. Se vocês verem as minhas redes sociais, vocês vão ver que eu me posiciono muito, eu coloco muitas coisas sobre recursos humanos. Se eu estiver em um local, eu falo, olha, como recursos humanos eu vejo de uma outra forma e mostro a minha opinião, o meu posicionamento. Então, a experiência ruim que eu tive no passado me trouxe esse start, e hoje o contrário acontece, né? E eu me posiciono nas redes sociais, eu me posiciono perante as pessoas. Então, praticar a atitude também é muito importante. Mostrar, né? Fazer e mostrar. Ah, Daiane, eu não gosto muito de se expor, de me expor. Olha, se você almeja algo muito grande, você não pode ter medo de se expor. Então, vai ser uma coisa a ser trabalhada. Esse medo, essa insegurança, essa questão de não conseguir se posicionar. Se você não consegue, né, não tem nenhum problema você não conseguir hoje, mas não deixe de trabalhar isso também, junto com o que você for listar para trabalhar no autodesenvolvimento, tá? E a, para avaliar o que você precisa desenvolver, como eu disse lá no início, tá? No caso, a outra parte que eu entendo muito que precisa também ser vista é a questão da sua marca pessoal, né? Como, como que você, com as suas atitudes, com as suas habilidades, com o seu conhecimento, você vai começar a transmitir isso como uma marca. Como que você vai se vender bem para as pessoas, se comunicar bem, né? Se apresentar bem, mesmo que de forma indireta, né? É, é uma questão tão, tão boa de ser avaliada, porque às vezes você faz recrutamento e seleção e avalia como a pessoa se transmite e você própria não parou para se autoavaliar em relação a isso. Então, é uma autorreflexão que eu também quero trazer para você. E o sucesso de uma carreira, olha só o que eu vou dizer para você agora, e eu falo muito isso nas minhas mentorias, tá? As pessoas, às vezes, elas se vendem bem, só que elas não têm conteúdos. Elas não transmitem conteúdo, elas transmitem a aparência e não transmitem conteúdo.
E às vezes a pessoa não construiu uma marca pessoal bacana, mas tem conteúdo. E eu, com a experiência de todas as pessoas que eu já ajudei, né, em todo esse período, eu te falo com toda certeza que a marca pessoal sem conteúdo, não se, sem os dois juntos, você não consegue se sustentar. Tanto com conteúdo sem marca pessoal, tanto com a marca pessoal sem conteúdo. Se faltar um desses, você não consegue se sustentar. Essa é a verdade. E se você já tem conteúdo e está faltando você desenvolver a sua marca pessoal, então que você comece com uma base bem alicerçada, né? Se aprimore de modo contínuo com o que você identificou que você precisa, faça testes comportamentais, veja essa parte que você precisa do autoconhecimento e para que você transmita o que você faz, o seu serviço de uma forma comunicativa, de uma forma bacana, sabe? Uma forma diferencial, porque hoje isso é um diferencial competitivo, com toda certeza, em uma entrevista, em uma reunião, né? Isso é um símbolo e agrega muito valor na sua marca. E para começar, a primeira pergunta que você precisa fazer para você é quais são os seus diferenciais? O que que hoje você tem de diferente? Ao, no que você se destaca hoje? O que que você percebe que você tem de diferente hoje? Às vezes algumas pessoas elogiam, olha, você traz uma comunicação clara, assertiva, então você já sabe que a sua comunicação faz parte da sua marca. E aí você também vai ver no que você falha às vezes, né, em uma coisa que precisa ser desenvolvida. Eu, Daiane, as pessoas me falam muito sobre a leveza com que eu trago o que é complicado. Às vezes eu trago coisas complexas de forma leve, e foi algo que eu desenvolvi para eu conseguir também desenvolver pessoas, para que elas vejam que não há nada que elas não consigam aprender ou desenvolver se elas não quiserem. Se eu quero aprender, eu vou aprender. Eu vou estudar para eu aprender. Então, para tirar a complexidade aparente assim do primeiro momento, eu desenvolvi trazer as coisas de uma forma mais leve. Então as pessoas lembram de mim assim, de uma pessoa que fala mais pleno, de uma forma mais leve. E você? O que que você traz de diferente? O que que é seu diferencial? O que que te torna exclusiva, exclusivo? E no que fica nas lembranças das pessoas, né? Você está conseguindo transformar as suas qualidades em oportunidades. Outra coisa também que é bom você começar a avaliar, como você se porta perante a várias pessoas e também nas redes sociais. É muito interessante sobre isso, né? A gente, como RH, a gente avalia pessoas para determinados cargos de gestão ou não. E você? O que que você está transmitindo para as pessoas? O que que você transmite quando você está nas redes sociais? O que que você transmite quando você está em uma reunião com lideranças ou com a sua equipe?
Está transmitindo só lamentações, reclamações, política ruim. Não tem problema nenhum você se posicionar com a sua opção política, com a sua opção de time, não tem problema nenhum. Mas aí você está discutindo com as pessoas, ou só está mostrando um ponto de opinião seu. Quando você vai conversar com as pessoas, você ouve as pessoas, você pode se posicionar, mas você está ouvindo também as pessoas? É um ponto de reflexão, né? Entre tantos que eu quero trazer para você. Quase que uma sessão aqui. Concluindo tudo isso que eu estou dizendo para vocês, referente à junção da marca, tudo isso faz parte, né? É, cada detalhe faz parte. Você, às vezes, não percebe, mas talvez olha com um olhar snob para as pessoas, tem a face muito expressiva. Tem que ter um cuidado com isso, porque às vezes é assustador para as pessoas. Então, tudo isso você precisa avaliar, tá? Dentro das estratégias aí que você precisa melhorar. E já emendando aí essa questão de imagem pessoal e aparência, quando eu começo as minhas mentorias, eu vejo que as pessoas confundem muito. E são coisas diferentes. Às vezes as pessoas confundem imagem pessoal com aparência, e elas são diferentes, são distintas. Não é a mesma coisa. Porque quando eu estou falando de imagem pessoal, eu estou falando da perspectiva que as pessoas têm ao meu respeito, e o que eu mesmo tenho também ao meu respeito, né? É a minha autoimagem. E será o que as pessoas estão vendo de mim. E isso inclui tudo que está ligado à vestimenta, a forma como eu trago o meu semblante, se eu uso maquiagem, eu não uso, prefiro não usar. Não tem problema você optar por não usar, mas esteja com uma aparência bacana. Isso é muito importante, tá? E, e tudo na nossa imagem se comunica com as pessoas, a forma com que eu olho diretamente para as pessoas, a forma com que eu estou para ouvi-las, se eu fico só de braço cruzado, se eu desço muito na cadeira e sei lá, talvez eu não estou num dia bom e deixo transparecer isso aí para as pessoas. Óbvio que nem todos os dias você está bem, ninguém está. E já foi comprovado, né, em vários artigos, que o que a gente dizia no passado, que, que era possível eu ser uma Daiane no profissional e era possível eu ser uma Daiane no pessoal e esquecer os meus problemas no profissional. Esse paradigma foi quebrado, né? Eu vou para o trabalho com os meus problemas, mas eu tenho que pensar de que forma eu estou deixando isso transparecer. Mesmo que eu não esteja bem, se eu for líder e eu tiver que dar um feedback para uma pessoa da minha equipe, eu vou optar por não fazer isso nesse dia. Se tem uma reunião onde eu tenho muito o que apresentar e eu não estou bacana nesse dia, talvez eu precise remarcar esse dia. Olha, eu vou participar na próxima reunião, porque hoje eu tenho alguns pontos que estão me deixando um pouco confusa. Aconteceu algo na minha família que eu não estou bacana. Hoje não é problema você mostrar essa vulnerabilidade. O problema é você sair gritando para os quatro cantos que você não está bem, você transmitir uma imagem ruim para as outras pessoas, porque nesse dia você não está legal. Entende? Reflita muito
sobre isso, porque isso também faz parte do que a nossa imagem fala, do que a nossa imagem comunica, tá? Isso faz parte, inclusive, do nosso marketing pessoal, de como é também que as pessoas vão falar de mim para as outras pessoas. É claro que nem sempre vai falar bem. Quando você se posiciona, tem o ônus e tem o bônus, como tudo que você escolher na vida. E a imagem, eu falo que ela tem três pontos muito fortes, tá? Três pilares. E quais são esses pilares? É a aparência, a linguagem corporal e a expressão facial. A imagem pessoal não é a beleza, não, tá? Não é a sua posição social que você está hoje, mas é a sua comunicação, é a sua apresentação, a sua autenticidade. Você é ignorado ou você é atraente para as pessoas, de forma profissional, óbvio, tá? As pessoas querem te ouvir mais ou não. Rapidinho as pessoas te ignoram. Essa é a questão da sua imagem pessoal. Quando a gente está falando de vestimenta, né, a sua veste também fala. O seu tom de voz também fala. Seus gestos falam. Os acessórios que você usa falam. O tipo de maquiagem que você usa fala. Entre várias outras coisas. Os seus comportamentos, seus hábitos, suas crenças, o modo como você anda, tudo fala sobre você. Interessante, né? Isso é a aparência, né? E está ligado, óbvio, à sua imagem pessoal. São elementos que vão compor a sua marca pessoal. E a imagem profissional, se ela não for bem estruturada, olha bem o que eu vou dizer para você. A sua imagem profissional, se ela não for bem estruturada, ela vai afetar a sua carreira. Ai, Daiane, que balela. Mas é verdade, tá? É, tudo isso que eu disse para vocês que compõem a imagem, se você estiver deslizando em algum ponto, vai afetar a sua carreira profissional. Então, é bacana porque o comportamento, a forma como a gente se comporta, os hábitos que a gente tem, a postura, a ética que você transmite, conhecimentos, habilidades, as competências que você tem, né? Isso tudo transmite uma boa imagem pessoal. E tudo isso vai fazer com que você transmita confiança, credibilidade na sua imagem. E sabe qual que é o ponto mais importante disso tudo? É que o autocuidado, a autoestima, a autoconfiança, a autoaceitação, a autovalorização, tudo isso faz parte da minha imagem pessoal. E precisa, cada ponto desse que eu disse para você precisa ser cuidado. Porque se você não cuidar deles, você não vai conseguir uma imagem pessoal bacana, não. E aí também a sua imagem não vai ter consistência e não vai se sustentar. Eu preciso cuidar, ter autocuidado comigo. Eu preciso de ter uma autoestima bacana. E senão eu vou estar sempre para baixo. Se eu não tiver confiança, como que eu vou ficar? Ó,
Se eu não me aceito, o tempo todo eu vou estar falando de mim para as pessoas. Vou estar reprimida ali. Entende o que eu te digo? Autovalorização. Poxa, você é sensacional. Olha a sua carreira até aqui. Está em busca de conhecimento, está aqui me ouvindo. Poxa, se valoriza. Sustenta esses pilares aí para você conseguir ir além do que você imaginou. E a imagem pessoal, ela nada mais é do que uma busca em transmitir as suas qualidades, sabe? Só que de forma visual, ali visível para as pessoas. O que eu estou dentro de mim, eu vou transmitir, né? Vou beber uma aguinha aqui. Então é por isso, gente, que é tão bacana você transmitir uma imagem comunicativa, definida, clara, com conteúdo, né? E várias pesquisas, é o que eu disse, já comprovaram que sem conteúdo a sua imagem pessoal não se sustenta. E com conteúdo e sem imagem pessoal você também não consegue se sustentar. E aí eu sinto muito em dizer a vocês que essa imagem pessoal, ela é construída diariamente, em todos os momentos, todos os dias, tá? Se você vai investir em autoconhecimento, trabalha um pouco, nem que seja 20, 30 minutos, todos os dias. Eu falo assim para as minhas mentorandas, vocês precisam se questionar constantemente como as pessoas estão me vendo. Eu não estou falando de roupa de grife, sapato de grife, bolsa de grife. Eu estou falando da mensagem que você está transmitindo com a sua imagem para as pessoas. Eu estou transmitindo confiança, estou transmitindo credibilidade, como que está a minha postura. É sobre isso, tá? Bem, esse processo todo acontecendo, e tudo isso que eu estou dizendo para vocês, né? Se vocês estiverem anotando, se vocês forem voltar, tudo isso que eu estou falando para anotar, eu vou colocar um e-book para vocês fazerem download com tudo isso que eu estou te dizendo. Eu vou digitar tudo isso que eu estou te dizendo. Por isso que eu não estou nem preocupada em colocar slide aqui, porque eu não quero que você preste atenção no slide, e sim que você faça uma reflexão do que eu estou dizendo para você aqui, ó, no B2B, olho no olho. E talvez aqui eu estou olhando para a tela e você tá aí pensando assim, será que nisso tudo que ela está me falando? Será que eu sou assim? É eu e você. Então você não precisa se preocupar com o que você vê de autodesenvolvimento, tá? Eu falo assim, para eu conseguir o meu autodesenvolvimento, eu tive que aceitar as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, aceitar que eu não tinha postura, que eu não estava transmitindo confiança para as pessoas. Então, é isso que eu estou dizendo. Mas tem alguns pontos especiais para trabalhar que eu falo nas minhas aulas da construção da imagem positiva e assertiva, né? De uma aparência correta, de uma fala bem fundamentada, dentro da sua essência, dentro da sua autenticidade. Às vezes você fala mais firme, às vezes você fala mais leve, não tem problema. Você não precisa mudar a sua essência, você não precisa mudar as suas características pessoais. Você só precisa entender se essa forma que você está transmitindo está bacana. Eu já atendi
já trabalhei em mentorandas que tinham firmeza e de forma excepcional. Só que essa firmeza que a pessoa estava transmitindo soava como arrogância, soava como ignorância. Então tem que ser avaliado isso, se não é exagerada essa firmeza. Eu tenho uma equipe que, óbvio, eu preciso mostrar resultado com essa equipe, né? Cada um está lá com o seu propósito, com a sua satisfação, com o seu engajamento para trabalhar, e eu valorizo muito isso. Eu conheço a vida de todos os meus colaboradores, claro, no que compete ao que eles querem me dizer. E quando um colaborador, ele vem, ele fala, Daiane, eu tô com receio, eu acho que eu não vou conseguir esse relatório em 2 dias. E aí eu falo, olha, por que que você não vai conseguir? Ah, porque é muita informação e tal. Compila para mim. Como que você vai extrair? Vou extrair assim, 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 tá? Então você vai conseguir. Daiane, você vai conseguir. Pode, de acordo com o que você está me falando, eu estou vendo que você mesmo está duvidando da sua capacidade. Vai lá e faz que você vai conseguir. Se eu falasse de uma outra forma, talvez eu transmitiria uma imagem que eu não quisesse. Não, fulano, vai lá fazer. Você dá conta sim, vai lá e faz. Tá entendendo a diferença que tem em tudo? Você pode ser firme tranquilamente. Não vai transmitir fraqueza também. Mas é como é que você está se expressando, tá? A imagem positiva que você está passando, assertiva, como que você está falando. E se você for firme demais, duro demais, cara fechada demais, talvez é um ponto de você ponderar um pouquinho, tá? É, transmitir seu respeito. Não tem problema nenhum nisso, você transmitir uma conduta clara, né? Não, um bom relacionamento interpessoal, isso é muito bacana. Mas você tem que saber se portar. Também quando você estiver em uma reunião, se estiver em uma reunião de liderança, você não vai olhar para o lado e falar, amiga, você não sabe o que que aconteceu. Deixa para falar quando tiver só você e ela. Perante a todas as outras pessoas, uma reunião de vídeo, se comporta. Nossa, sabe o que que aconteceu? É disso que eu estou dizendo. É primordial que você transmita essa coerência, né, dos seus valores, seus princípios, porque isso você já tem dentro de você, na sua essência. Eu vou falar algumas coisas que eu entendo que você precisa avaliar. Coisas que talvez seja clichê, mas todas as vezes que eu vou trabalhar mentoria, as minhas mentorandas falam, poxa, me deu uma reflexão aqui, Daiane. Tenha uma boa e uma fiel aparência. Eu acordei hoje, eu acordei atrasada, não vai dar tempo de fazer muita coisa para eu chegar no horário. Não tem problema. Mas vai com uma aparência bacana, não vai com uma aparência de que, pum, você acabou de acordar e todo mundo percebeu. Avalie sobre isso. Entenda qual que é o seu estilo e veja o que te favorece. Talvez você não goste de usar social, né? Eu sou uma pessoa que todas as vezes que você me ver em um ambiente de trabalho, se tiver a oportunidade de me conhecer pessoalmente, você vai ver que eu sempre estou de social. Mas é a minha essência. Eu gosto, é o que me favorece e eu tenho autoconfiança com isso. Eu me valorizo assim. Se você não gosta, não tem problema nenhum. Você pode ir com a sua camiseta normal, sem problema. Veja o que te favorece
Entende qual que é seu estilo e usa isso ao seu favor. Organizadinho, passadinho, limpinho, com cheiro bom. Avalie isso, tá? Cuida desses pilares que eu falei para você. Seja sempre educado. Se você não conseguir ser educado no momento que você tiver pé da vida, então fica calado, calada. Por favor, desenvolva a sua autorresponsabilidade diante de tudo que você faz na sua casa, no seu trabalho, com a sua família. Para refletir aonde você tem responsabilidade. Vocês já ouviram falar naquele 80-20? O que é que eu consigo controlar e o que eu não consigo controlar? Dá uma pesquisada sobre isso. Anota. Trabalha a sua autorresponsabilidade. Se é meu, é meu. E talvez o que não é meu também é meu. Eu divido muito com as pessoas nos meus cursos, no meu dia a dia. Às vezes, não é comigo, mas é comigo. Não é para você puxar todos os problemas para você, não, tá? É qual é a sua responsabilidade nisso. Invista no seu autodesenvolvimento, né? Como eu disse, eu reforço. Invista nas suas qualificações e nos seus conhecimentos, nos seus conteúdos. Leia, mesmo que não for coisa de RH, mas leia um pouco todos os dias, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos ou 30 minutos. Separa esse tempo para a sua leitura. Junte conteúdo para você. Às vezes você não quer ler sobre RH e não tem problema. Carro, esporte, religião, mas leia, tá? Agrega valor para o seu cérebro, para você. Para ter esse momento com você. Que seja pelo celular, que seja por livro, mas tenha esse momento, tenha essa disciplina. Invista nessa questão desse desenvolvimento seu, de conteúdo mesmo. Qualificação, você já está aqui assistindo essa aula, escutando eu falando várias coisas. Eu já vou te dar um ponto positivo, tá? E já te digo que se você está disposta, você está disposto a mudar, não tem nada que te segura a não ser a sua mentalidade e os seus comportamentos. Investe no seu marketing pessoal. Eu falei tudo para você sobre marketing pessoal, investe nisso. Investe que for tempo. Se você não tiver dinheiro, não tem problema. Mas tempo assistindo uma aulinha ali de poucos minutos todos os dias, fazendo teste, fazendo disque, fazendo avaliações contínuas, se avaliando. Bacana. Outro ponto bacana para você avaliar é sobre a sua comunicação. Se hoje ela está ao seu favor ou não. Você, como um profissional de RH de destaque, você precisa aprender a se comunicar. É obrigatório, tá? Não é opcional, não. Outro ponto importante: saiba ouvir. Não vai falar igual maritaca o tempo todo, porque você conseguiu, aprendeu a se comunicar ou sabe se comunicar. Ouça as pessoas também.
Se interesse pela história das pessoas também. Isso vai trazer uma conexão de você com a pessoa. No que ela quiser te dizer, é óbvio que você não vai ser invasivo, invasiva, mas não custa nada quando ela te contar sobre um problema ou sobre uma situação sem julgamentos, sem você falar como que você faria, você ouvir essa pessoa e lá daqui 2 dias, só você e a pessoa, se você estiver passando, olá, e aí, você resolveu aquele problema? Ah, Daiane, resolvi. Nossa, que bacana. Ah, era uma doença que a pessoa te contou. E aí, a pessoa que você me contou aquele problema está melhor? Você e a pessoa, não vai expor a pessoa também. Seja ouvinte, participativo no que as pessoas quiserem compartilhar com você. Mais um ponto. Use as redes sociais de forma consciente. Daiane, a rede social é minha. Eu posto o que eu quiser. Ela é fechada. Ok, não tem problema, mas usa de forma consciente, tá? Cuidado ao misturar, esses são pontos que eu estou listando para vocês. Tudo que eu já venho trabalhando há algum tempo com profissionais. Cuidado com misturar problemas, situações de vida pessoal com vida profissional. Quando eu falei para vocês sobre não conseguir dividir vida pessoal com profissional é um ponto. E quando eu falo para vocês não misturarem pessoal com profissional na questão de contato, contato é outro ponto. Você pode ter a amizade que você quiser, se relacionar com as pessoas que você quiser, mas se comporte perante as outras pessoas. Mais um ponto. Tenha sempre uma postura firme. Essa palavrinha é feia, mas eu vou dizer. Ereta, que transmite confiança. E investe na sua comunicação de imagem e de fala também. E não deixa para amanhã o sucesso que você pode ter hoje, tá? É a reflexão final que eu deixo nessa aula para você. Talvez você está aí pensando como que você consegue passar para o próximo nível da sua carreira e a resposta você já tem dentro de você. Então já começa a trabalhar isso, avaliar isso, a se autoavaliar, se autocuidar, se autodesenvolver, se autovalorizar. Não, não é só trabalhar o tempo inteiro também. Tira uns momentos para você, para que você consiga transmitir tudo isso, né? É um conjunto ali de tudo que eu transmiti para você agora é um conjunto. Eu espero que eu tenha trago vários pontos de reflexão para você. E o mercado está cada vez mais seletivo. Você que trabalha com RH sabe muito bem disso. Além de avaliar as pessoas, não deixe de se autoavaliar. Como que você está no mercado? Se amanhã você precisar se recolocar no mercado, como que você está? Essa análise você precisa fazer sempre. Sempre, sempre, sempre. Ah, Daiane, mas eu sou muito bem aonde eu trabalho e eu não estou pensando em trocar, não. Tudo bem, mas e a empresa?
Será que não vai passar por algum momento que ela vai trocar você? Será que não está acontecendo alguma coisa? Sempre tem isso. Não é a parte de trabalhar com insegurança, de jeito nenhum que eu estou dizendo isso. Mas isso é bom para você, estar sempre preparado, preparada. É isso. Eu vou encerrar aqui essa parte do posicionamento do RH 4.0 e logo a gente entra para um outro momento. Mas eu não poderia deixar de fazer essa aula com você, porque conteúdo, como eu disse, anda junto com marca pessoal. Um sustenta o outro. Não esquece disso, tá bom? Até a próxima.